está passando aqui. Ainda não está ao vivo, não, tá? É só para ver se está chegando aqui no Restream. Chegou aqui, beleza. Deixa eu só trocar aqui eu e você de ordem. Vou ver se o Ambra está chegando aqui. Ok, tá bom. Red mais um, não sei o quê. Beleza. Então, aqui tá. Só essas aqui? Só essas perguntas aqui por hoje? Isso. Tá. Botando cabeça aqui. Vamos lá? Beleza. Só pegando aqui. Podemos começar aqui? Tranquilo. Sim? Sim, podemos. Beleza. Ainda não tá, Alô, alô? ainda não tá coisado, não tá no ar, não, tá? Só quero saber se vou Ah, começar. podemos. Vamos lá? Então tá. Ótimo. Então, muito bom. Hoje estamos aqui, eu e meu caro amigo Felipe Assenzi, para conversar um pouco sobre algo que é interessante, inspirado, inovador, similar, diferente, cheio de características, vamos dizer assim, fundamentais, históricas, outras modernas, atuais e inovadoras, que é a ideia que a gente está, não ideia mais, né? Na verdade, não ideia, teve uma ideia alguns anos atrás, virou um projeto, esse projeto foi pensado, foi trabalhado, foi construído, agora é a realidade da oferta de pós-doutorado consultivo. Foi concebida no passado, planejada e projetada, e agora é uma realidade, enfim, que trouxe aqui para nós da inovação e das ideias do professor Felipe Assenzi. Então, meu caro Felipe, qual é o motivo da gente estar conversando aqui hoje? Me conte um pouco sobre essa jornada do que motiva a gente estar hoje conversando nessa live. Isso aí não deixa de ser uma celebração, né? Porque nós iniciamos já há algum tempo o nosso pós-doutorado consultivo, pós-doutorado muito diferente do que geralmente é um pós-doutorado, focado em pessoas de todas as áreas do conhecimento, né? Doutores que queiram desenvolver aquela sua expertise da engenharia, da química, da sociologia, do direito, das ciências sociais, da biologia, que queiram desenvolver essa sua expertise de uma maneira mais estratégica. Geralmente, a gente pensa os pós-doutorados muito focados na pessoa continuar escrevendo sobre um tema. E aqui a gente começa a observar que é muito importante ela ter estratégia de posicionamento em universidades, estratégia de internacionalização, estratégia de aumento de produção acadêmica, estratégia de captação de recursos. Então, essa inspiração é que trouxe esse nosso pós-doutorado em ciência, conhecimento e pesquisa, voltado para todas as áreas do conhecimento, e nós estamos nesse exato momento, né, Alfredo, fazendo uma turma especial. Essa turma especial não é só uma questão de a gente falar bonito, não. Ó, turma especial, você é especial, não é só isso, não. A gente aumentou bastante aí a nossa estrutura, a gente aumentou bastante o acompanhamento, a gente, inclusive, cortou na carne aí o investimento, né? Para fazer com que essa turma especial acontecesse, e é óbvio que a gente colheu os frutos o mais rápido possível. Então, não deixa de ser uma celebração, porque esse projeto do pós-doc não começou ontem, ele é um projeto que já é muito maduro, né? Como você disse, de uma ideia virou um projeto e de um projeto virou uma realidade. Hoje nós temos pós-doutorandos de diversas áreas do conhecimento e nós estamos aqui selecionando, é uma candidatura, a gente pode dizer não, tá? A gente pode dizer não.
novos participantes dessa turma especial para a gente acompanhar com lupa. E qual é a má notícia disso tudo, Alfredo? É que tem dia e hora para acabar. Então, esse é o momento das pessoas que estão aí refletindo sobre o nosso pós-doc, né? Estão conversando com a equipe, estão tirando suas dúvidas. Esse é o momento delas agirem, porque vai acabar muito em breve essa inscrição para a turma especial. Aí a pessoa entra na turma regular, com as desvantagens, vamos dizer assim, de uma turma regular, né? E, Felipe, você comentou um pouco sobre pós-doc consultivo. Vamos voltar no alinhamento, vamos dizer assim, colocar as pessoas na mesma página. O pós-doc que a gente está falando é um pós-doc consultivo. O que, de fato, conceitualmente, é um pós-doc consultivo? Esclarece isso para o pessoal que está nos ouvindo. Perfeito. Não, não vai ter documento na CAPES, vamos dizer assim, que menciona pós-doc consultivo. Por quê? Porque isso é uma criação nossa, né? E a ideia é basicamente o seguinte: nasceu de uma inquietação. Geralmente os pós-docs, eles reproduzem vamos chamar assim, um vício, que a pessoa já vem no doutorado e no mestrado, que se chama solidão, sabe? É muito comum o mestrando, o doutorando, ele se sentir só no processo. E como o mundo acadêmico às vezes é muito competitivo e as pessoas são muito ocupadas, né, Alfredo? Acaba que a pessoa não tem contato com estratégias, ferramentas de escrita acadêmica, de produção acadêmica, de internacionalização, né? Nós temos pessoas que querem virar professores de universidade pública, tem professores que já são professores de universidade pública e querem virar professores titulares, outros querem ser professores de mestrado, doutorado, enfim, muita gente titulada não consegue alçar o próximo passo na carreira porque elas chegam à conclusão de que a expertise daquilo que elas estudaram tanto não é suficiente. É famoso: o que te trouxe até aqui não vai te levar até o próximo nível, né? E elas precisam de estratégia, precisam de mecanismos, precisam de boas práticas. E é aquilo, né? Uma coisa é o que funciona para você, Alfredo, dentro dos seus objetivos e da sua realidade. Outra coisa é o que funciona para o James, lá do pós-doc, ou para o Jefferson, né? E para toda a galera do pós-doc. São situações diferentes, né? São contextos diferentes. Por isso vem a ideia de pós-doc consultivo. Ao invés da gente criar um pós-doc de prateleira, que o pós-doutorando tem que se adaptar àquilo que eu, Felipe, e a Ambra estabeleceu como desejável para ele fazer, a gente faz o caminho inverso. A gente chega, né, e fala: ó, quais são os seus três pedidinhos de aladinha aí, né? Quais são os seus grandes objetivos? O que que você quer? Do fundo do coração, sem floreio. Aí, isso daí, inclusive, é uma pergunta da entrevista, tá, gente? Já dou a dica aí. O que que você quer sem floreio? E aí a gente desenha o pós-doc para a pessoa. É óbvio que não fica muito difícil de entender por que que o pós-doc consultivo dá tanto resultado. Porque ele é uma espécie de alfaiate, né? Ou para usar o termo em inglês, né? Mais bonito, né, Alfredo? Tailored, tailored, né? Alfaiate, sabe? E isso faz, então, com que você tenha um pós-doc que vai muito além de você escrever um artigo, que vai muito além de você aprofundar um estudo. É um pós-doc com cheiro, com práticas, com formas, e métodos de consultoria. E é por isso que tá incrível, por isso que tanta gente está se inscrevendo, por isso que tanta gente está procurando, porque a pessoa precisa de alguém para pegar na mão, porque ela já chegou à conclusão de que o caminho da solidão, que é o outro caminho, levou ela até muitas conquistas, mas ela não consegue furar a bolha, ela não consegue furar o teto. Então, somente com pós-doc consultivo, em que a gente senta com a pessoa, a gente desenha a rota, a gente acompanha, a gente dá feedback, dá direcionamento e coloca toda a estrutura, seja a estrutura da Ambra, seja a minha estrutura, para trabalhar para a pessoa, aí ela fura a bolha. E aí ela consegue voos até que ela nem imaginou inicialmente quando ela entrou no pós-doutorado. Essa é a ideia. Isso é interessante, Felipe. E vamos
estava pensando aqui em alguns comentários, né, enquanto você falava, enfim, veio algumas observações, e vamos só continuar um pouco, vamos fazer uma diferenciação agora. O que diferencia essa oferta que a gente está trabalhando, pós-doutorado consultivo, de outras ofertas mais, vamos dizer assim, comuns ou frequentes de pós-doutorados? Vou tentar fazer algumas diferenciações, né? O nosso pós-doc consultivo não tem solidão. É acompanhamento, feedback, direcionamento. Inclusive, a pessoa pode coordenar grupo de pesquisa, pode ter mestrandos trabalhando com ele. Tem força de trabalho, tem estrutura, não tem solidão. Os pós-docs comuns geralmente são solitários, né? Uma outra diferença, o pós-doc consultivo é baseado em resultado. Ok. Então, é óbvio, você vai ganhar o certificado da Ambra. E é óbvio que isso tem um valor, né? A Ambra não nasceu ontem, a Ambra está aí há 12 anos, né? 13 anos no mundo acadêmico, não é isso? Uns 14 já. 14, olha aí. Vamos Então, não dizer é que uma nós estamos instituição na que nossa nasceu segunda ontem. década de vida, né? A Ambra está na segunda década de vida, já teve uma década completa, está numa segunda década, enfim. Está na segunda década. Não nasceu ontem. Então, é óbvio que o certificado é importante, mas é baseado em resultado. Não compensa para a gente receber um pós-doutorando que não vai ter resultado. Inclusive, é um dos critérios dentro do nosso processo seletivo é esse, né? A sede da pessoa por ter resultado. E aí temos pós-docs que querem internacionalizar, tem pós-doc que é titularidade em universidade, tem pós-doc que quer entrar como professor de mestrado, doutorado, tem várias especificidades aí. Enquanto que o pós-doc comum, ele é muito focado no certificado. É, É muito focado ali, você vai ter o certificado dessa instituição, né? E ponto. Uma outra coisa também importante, o pós-doc consultivo tem estrutura trabalhando para a pessoa. Tem, então, vai ter mestrando trabalhando para a pessoa, né, no bom sentido de trabalhar, tá? Vai ter editora trabalhando para a pessoa, vai ter equipe de eventos trabalhando para a pessoa, vai ter uma universidade trabalhando para a pessoa, vai ter um mentor, aliás, uma equipe de mentores trabalhando para a pessoa, né? E isso traz um valor agregado muito grande, porque você tem vários braços te ajudando. Enquanto que o pós-doc comum, geralmente, você só tem os dois braços lá, que é você com você mesmo, né? Então, você com você mesmo, e às vezes o orientador ou supervisor, né? Ele não se envolve muito, né? É uma coisa mais, né? Mais o distante. braço de trabalho é o próprio pós-doutorando, né? O próprio pós-doutorando é que é um recurso de alguém. Acho que essa é uma diferença conceitual, né? Ou seja, o pós-doutorando, normalmente, ele é um, um- uma pessoa que está trabalhando e que está contribuindo com o, o supervisor de pós-doutorado. Essa lógica que a gente aqui na Ambra inverte essa lógica em vários aspectos, até no mestrado mesmo. Eu sempre comento que o nosso mestrado não é o mestrando a atuar no interesse do orientador, né? Enfim, mas e da mesma forma, quando a gente vai falar do pós-doutorado, também é a mesma coisa, não é o pós-doutorando querer se alinhar com os interesses do Felipe, não é. Me diz quais são os seus objetivos, você, doutor, que quer entrar no pós-doutorado, e nós vamos trabalhar aqui para que você alcance os seus objetivos. É uma lógica inversa, ou seja, o, o objetivo ele é da pessoa, do doutor que está aqui no pós-doutorado. E o Felipe, várias outras pessoas, a Ambra, a equipe de marketing, a equipe de eventos, editoras que a gente até estava discutindo qual editora, né? Vai ser essa editora ou aquela editora que vão contribuir, enfim, tem até opções de várias instituições que vão contribuir com cada pessoa, elas vai ser uma escolha em função quais são os objetivos do pós-doutorando, né? Então, não é essa ordem, ela se inverte bem, né? Então, tem gente que, às vezes, quer assim, eu quero procurar um tema que seja do interesse do Felipe. Não, ao contrário. Você traz o seu tema, você traz os seus objetivos e nós vamos avaliar se a gente consegue te ajudar nos seus objetivos.
Uhum. Não é para você nos ajudar nos nossos objetivos, é para a instituição, o Felipe, várias outras pessoas contribuírem com o objetivo de cada pós-doutorando, né? Acho que esse é um ponto também que a gente tem sempre que reforçar aqui. E o que eu vejo, por exemplo, de pós-doutorado, ó, pós-doutorado, como é que a gente chama o outro que não é consultivo, Felipe? Como é O que comum, o comum. comum? Pós-doutorado comum é normalmente o pós-doutorando ele está ali se adaptando ao supervisor, né? Aos objetivos da instituição e do seu supervisor de pós-doutorado. Acho que essa é uma diferença crucial. E, especialmente quando você estava falando na pergunta anterior, me veio aqui algumas ideias, que é a essência onde o doutor ele é um expert em um determinado tema. Então, quando ele vai para o pós-doutorado, eu acho que ele já está ali em, conceitualmente, tecnicamente, do ponto de vista de conhecimento, em igualdade com o supervisor de pós-doutorado dele na temática dele. Ele não precisa necessariamente de alguém que conheça muito mais daquele tema do que ele. Pelo menos não os bons doutores, vamos dizer assim. Ele já tem condições de fazer estudo, ele já provou que ele tem condições de criar, de pesquisar, de criar conhecimento, etc. Agora, ele precisa de quê? Ele precisa de alguns outros elementos que não são aquele conhecimento que ele já veio pesquisando ali no doutorado, mas outros elementos, outras componentes que vão transformar ele em um pesquisador, em um doutor melhor, mais produtivo, que tenha mais eficiência. Então, ele vai precisar trazer ferramentas externas da área que ele trabalha para agregar essas ferramentas com o conhecimento que ele já tem, e ao final do pós-doutorado ele vai sair uma pessoa com novas competências e essas novas competências vão fazer com que ele construa os resultados e alcance os objetivos que ele fez. E nós vamos estar aqui para ajudá-lo, né? Como guias ao lado dele, guiando para onde, não para onde a gente quer que ele vá, mas para onde ele, você, ele ou ela, cada pessoa quer de fato ir, cada pessoa quer de fato chegar. Sim. É como se fosse assim, deixa eu fazer uma metáfora, vamos ver se ela é boa. Uma coisa é você tá esperando o trem na estação, e aí você entra o trem e ele te leva num destino lá que quem determinou foi a empresa do trem. Esse é o pós-doutorado comum. Quem vai determinar seu destino é a instituição e o seu supervisor. E se o seu destino for diferente do que você gostaria, você vai ter que aceitar aquele destino. No pós-doutorado consultivo, a gente constrói o trilho, a gente encontra o trem, a gente ajuda a pilotar o trem e a gente faz com que o trem chegue no destino que você quer que ele chegue. Então, é bem diferente. Não sei se a metáfora foi boa, né? Boa, foi boa. E o que o pesquisador pode esperar do pós-doutorado consultivo em termos de resultado, Felipe? Boa. É, tem aquele ditado, né? Parece, mas não é. Não tem? Parece, mas não é. No Uhum. mundo acadêmico, é um pouquinho diferente, né? Tem muitos que são, mas não parecem ser, Ok? né? Então, o cara tem doutorado, o cara tem posição em universidade, o cara tem até remuneração, mas ele não parece ser isso tudo que ele conquistou. Por quê? Porque muitos acadêmicos hoje, Alfredo, eles têm o seguinte problema: qualidade de vida. Não sabem escrever com agilidade, qualidade e persuasão. Mesmo doutores hiperconsolidados. Eu fico brincando carinhosamente, tá? Não é num tom pejorativo que eu vou falar isso, mas é o acadêmico zumbi. O que que é o acadêmico zumbi? É o que fica até 3 horas da manhã no computador escrevendo, para acordar às 6 horas da manhã, passa o dia mal pra caramba, aí desregula sono, desregula sangue, desregula saúde, desregula família, o cara vê mais o computador do que o próprio filho. Então, essa é uma realidade. Você tem diversas pessoas hoje no mundo tituladas, que sabem muito, que têm uma expertise muito preciosa, tem ouro mesmo, mas que aquilo não reluz no dia a dia da pessoa em termos de qualidade de vida. Ela não consegue gerenciar um grupo de pesquisa que dê resultado.
fica lá enxugando gelo com pessoas que toda hora saem do grupo de pesquisa, ela não consegue orientar, ela não consegue fazer um plano de publicações para o ano inteiro, não consegue ter uma rotina de escrita com agilidade, qualidade e persuasão. O texto dela não convence ninguém, ela é uma colecionadora de nãos das revistas. Então, eu comecei a observar nesse parece, mas não é, ou no caso de muitos acadêmicos, eles são, só não parecem ser, que o que falta é isso, é o bastidor, que o cara já sabe o ouro. Ele escreveu uma tese de doutorado, isso não é desprezível, né? Ele passou por fases difíceis no mestrado e no doutorado. A questão é que ele tem dificuldades que ele, inclusive, não pode compartilhar com qualquer um. Ele não pode demonstrar certas vulnerabilidades para os seus colegas de trabalho, de departamento. Ele não pode pedir ajuda, às vezes, demonstrando alguma fraqueza para uma pessoa que tem uma titulação menor do que a dele. Porque, infelizmente, o mundo acadêmico, isso é horrível dizer, mas ainda tem muito julgador no mundo acadêmico. Então, quando a gente cria o pós-doc consultivo, a gente busca suprir isso. E aí, focar em resultado. Aquele resultado que falta, aquela coisa, sabe? Eu sou e já conquistei tanto, mas falta isso. Eu já consegui tanto, mas falta isso. Meu latte está X, mas falta Y. Resultado. E resultado, é óbvio que tem coisas que são muito importantes quando a gente fala de resultado acadêmico, uma delas é produção acadêmica, tem que ter produção acadêmica, mas no nosso pós-doc a gente também não está preocupado só com produção. A gente está ocupado com autoridade acadêmica e remuneração. Então, Ou- a produção, ela é mais um meio para você desenvolver autoridade acadêmica. Aliás, Uhum. isso é uma coisa curiosa que apareceu nas nossas entrevistas de diversos candidatos, né? Eu quero ter autoridade acadêmica, quero ter autoridade acadêmica, né? E remuneração. Assim, quantos doutores hoje não conseguem 100 mil reais para um projeto de pesquisa? Uhum. 200 mil reais para um projeto de pesquisa? Ou 50 mil dólares, 100 mil dólares, 200 mil dólares, né? Antes de começar aqui, eu estava falando com um amigo, estava ajudando e dando umas ideias para fazer exatamente um projeto para ele ter 180 mil, né? Enfim, ele me ligou aqui pedindo algumas ideias, eu estava dando uma consultoria grátis, né? Mas é amigo, tá? Não, essas consultorias eu só faço elas pagas, né? A não ser para algumas meia dúzia de pessoas próximas. Felipe, você estava falando e eu lembrei de um amigo meu que ali trabalhava na UNB, doutor, e fez um doutorado na Europa, e no começo do século, isso, né, vamos dizer assim, era, não sei o ano, se era 2001, 2002, 2003, mas enfim, era por aí. E esse cara, ele trabalhava malucamente. Então, ele estava lá no laboratório, agora a gente está falando aqui, a Semana Santa. Aí, sexta-feira, chegava lá da Paixão, o cara estava lá trabalhando. Saía de madrugada, chegava cedo. Enfim, acabou que, pô, custou caro humanamente para ele, né? Acabou separando da esposa, enfim. E beleza, tinha a grana lá de professor, em que era boa, né, ele não reclamava, não tinha essa reclamação, mas custou muito caro para a vida dele. E ele fez um pós-doutorado, não lembro em que momento foi, nos Estados Unidos, e eu encontrei com ele depois de um tempo, falei, e aí, como é que tá a vida? Ele falou, cara, depois que eu fiz o pós-doutorado nos Estados Unidos, eu virei outra pessoa. Eu falei, ah, é? Falou, é. Eu falei, agora eu tenho meus limites do que eu trabalho, do que eu não trabalho, eu tenho tempo para mim, eu sei dizer não, eu sei ser objetivo, eu sei ir atrás do que eu quero. Então, por exemplo, entra aqui no meu grupo de não sei o quê, de pesquisa para não sei o quê. Eu falei, cara, nem vou. Fazer o quê no teu grupo de pesquisa? Eu falei, não vou nada. Agora sim, o cara, eu tô no do cara, o cara tá no meu, a gente tem alguma coisa que ele contribui num projeto, que a gente trabalha num projeto, aí ele veio, criou um negócio comigo, eu faço uma parceria agora.
eu aprendi a dizer não, a focar e a ver quais são os resultados, a definir o que eu quero na vida, e isso gerou muito resultado para mim. E o cara estava, na época, ele falou, por exemplo, agora eu estou ganhando um X. Ele estava com uma renda absurda. Ele tinha multiplicado por 4 a renda dele depois desse pós-doutorado que ele fez aqui nos Estados Unidos. Veja bem, não porque ele aprendeu algo na técnica da área de conhecimento dele, não tinha nada a ver com isso. Foi porque ele adquiriu uma série de habilidades, outras relevantes, importantes, para bem usar esse conhecimento para gerar resultado para as outras pessoas, para gerar resultado para a organização que ele trabalha, para gerar resultado para as pessoas da rede dele, para gerar resultado para os clientes dele, para todos os stakeholders que se envolvem nele, e também para gerar resultado para ele dentro dos limites dele. Eu achei, você estava comentando, né? Enfim, eu não vou citar o nome da pessoa, mas isso é uma história que é comum. Várias pessoas têm isso. Então, esse meu amigo estava lá no começo do século, pagando um investimento humano super alto e com um retorno que não estava digno. Hoje em dia, ele faz um investimento humano menor e tem um retorno financeiro absurdamente maior, um retorno de produtividade absurdamente maior, um retorno de autoridade absurdamente maior, um retorno de impacto na vida de outras pessoas absurdamente maior. Tudo com o quê? Com o que ele aprendeu. E é engraçado que ele comentou, não foi a, o conhecimento na área de expertise que eu tive no pós-doutorado que eu fiz nos Estados Unidos, foi esses elementos, essas ferramentas acessórias, né? Vou tentar, inspirado em você, né, Felipe, fazer uma analogia disso, né? Eu lembro que quando eu morava no Canadá, estava estudando lá, tinha uma cidade que eu ia que eu falava que a galera planta milho e colhe casa. E eu olhava aquele milho, é bem uma espiguinha ali, um pé de milho do lado do outro, muito produtivo. E você vê fazendas gigantesca, com a produtividade altíssima, que é gerenciada por uma família. Tá? Isso existe no Brasil também. O Brasil é muito bom disso. Várias regiões do Brasil, Mato Grosso do Sul, Rondônia, a região da Bahia também tem muita coisa boa de produtividade no agronegócio. Quando você vai para a minha terra natal, que é São João dos Patos, Maranhão, já está mudando. Mas até alguns anos atrás, muita gente estava produzindo ali, plantando na base da enxada. O cara planta na base da enxada, o cara pega, vai melhorar a terra, queimando a terra. É uma coisa de centenas de anos atrás, até hoje ainda acontece. Gente que faz desse jeito. Então, como é que ele prepara a terra? Ele queima, bota fogo, e aí depois vai lá com a enxadinha. Então, quer dizer, aquela pessoa, a produtividade dela daquela família é muito baixa versus alguém que tem equipamentos, versus alguém que tem um outro nível de conhecimento. Aquela pessoa ela sabe sobre como é que planta, ela sabe que época planta, ela sabe avaliar se vai chover, ela sabe avaliar se a terra é boa, ela sabe avaliar o que planta ali, ela sabe fazer uma série de avaliações do ponto de vista da agricultura, mas ela falta ela ferramental, tecnológico, que transforme aquele conhecimento dela em algo que verdadeiramente é produtivo. Agora, para a sociedade, o que é melhor? O cara ficar lá botando fogo na terra antes de plantar, plantando na enxada, sendo improdutivo, ou ele ter realmente equipamento? Então, eu vejo muita gente, muitos doutores, que eles, com todo respeito, a pessoa conhece muito da área, mas ela tem que ampliar um pouco esse escopo, entender que existem outras coisas que ele não sabe, que não são sobre o tema que ele estuda e pesquisa, mas que se ele soubesse essas outras habilidades, se tivesse outros conhecimentos, outras habilidades que vão transformar esse conhecimento muito mais produtivo, ele fica igual àquela família do interior do Canadá, do interior dos Estados Unidos, de várias áreas do Brasil, e não aquela família que está lá produzindo muito pouco no interior, por exemplo, do Maranhão e de várias outras pequenas cidades brasileiras, comunidades rurais que nós temos espalhadas. Tá? Cara, eu lembrei agora de um exemplo aí da minha infância, que provavelmente foi da sua também, que o Batman, né? Uma das coisas mais legais do Batman era o cinto dele, né? Que, cara, o cinto dele tinha várias coisas. Pô, ele ia fazer um negócio doido, porque o Batman ele não tem superpoder, né?
Uhum, O Batman, diferente de outros heróis, ele não tem superpoder, então ele se garante no cinto, né? uhum, E no Batmóvel, enfim, nas ferramentas. É um pouco isso a ideia do pós-doutorado. O pós-doutorando já é, ele só precisa agora parecer ser também. E para isso tem que superar a ideia de um pós-doc que só é baseado na expertise e ir para um pós-doc que você vê um cinto do Batman ali, com diversas outras competências e habilidades, como o teu amigo aí que passou a ganhar 4 vezes mais. A expertise dele é muito preciosa. E é claro que sem a expertise dele, ele não chegaria onde ele chegou. Mas para ele furar a bolha, ele precisava do cinto do Batman, né? E aí é onde entrou essa estratégia. Muito legal. e é muito difícil a gente descobrir isso sozinho. Então, você pegar aquele agricultor lá familiar, lá do interior do Maranhão, minha terra natal, eles já estão descobrindo porque está chegando alguém de fora, trazendo aquilo, aí está vindo outro cara de fora. Agora, antes de chegar pessoas de fora comprando terras lá e ampliando a produtividade, era muito difícil dele recriar toda a ideia e construir isso. Agora, se ele tiver alguém de fora que traga uma consultoria que diga, olha, quem sabe a gente faz de um jeito diferente, quem sabe existe uma análise de não sei o que do solo que faz o corretivo não sei como, quem sabe tem um trator que puxa não sei como e faz isso e ara a terra não sei o que, quem sabe a gente botar mais sementes aqui, comprar uma outra semente, um outro não sei o que, a gente vai pegar nesse mesmo espaço de terra que tu tem e vai produzir 4, 5, 10, 20 vezes mais, com muito menos esforço humano, e ele iria ter muito mais resultado. Então, eu acho que as pessoas, elas têm uma limitação que elas acham que é desse jeito porque é desse jeito. Não é desse jeito porque você não conhece ainda soluções de fazer algo melhor e mais produtivamente. E isso existe em todas as áreas da nossa vida. E Alfredo, quais são os benefícios de fazer esse pós-doc consultivo conosco aí agora, né? Porque tem a galera que está pensando em, daqui a um ano, daqui a 6 meses. Acho que daqui um ano, daqui 6 meses, a gente vai estar aqui do mesmo jeito, tranquilo, pode atrasar, enfim, eu não sei qual vai ser o objetivo seu daqui a um ano, daqui a 6 meses, tudo. Eu lembro, falando, Felipe, a gente estava falando aqui em 2024, né? Eu lembro de uma pessoa que eu conversei em 2004, 20 anos. E ela falou, Alfredo, eu queria fazer tal coisa. E na época eu dava consultoria financeira para pessoas, né? E eu fiz um projetinho, né, uma consultoria para ela alcançar os objetivos. Ela falou, poxa, Alfredo, vai demorar 10 anos. Eu falei, mas 2014 vai chegar. Tá? E em 2014 você vai conquistar tudo que você está me dizendo que você quer conquistar. Nós estamos em 2024. Sabe quais são os sonhos da pessoa? Os Hum, mesmos sonhos de 2004. Obviamente, eu nunca mais gastei meu tempo para hum. explicar para ela como fazer. Que a pessoa, 20 anos, não é um ano, não são 2 anos, não são 5, são 20 anos que a pessoa está com os mesmos objetivos, reclamando da vida, culpando os outros, esperando que o Lula, o Bolsonaro, o Trump, o Biden, alguém vai resolver o que ela deveria e poderia fazer. Então, assim, tudo bem, não quer ficar esperando aí, ok, 2030 vai chegar. Agora, se você quiser fazer igual aquele meu outro amigo, que foi e teve essa inspiração externa, que deu uma oxigenada na mente dele e o transformou numa pessoa que ele investiu muito menos o tempo dele, teve muito mais produtividade, muito mais resultado, muito mais autoridade, um número muito maior de pessoas querendo fazer negócio com ele, muito mais resultados em todas as áreas. Por quê? Porque ele aprendeu algo de como ele poderia ser um pesquisador muito melhor. Né? Então, se você acha que você pode melhorar, que você não está assim, no teu máximo potencial, venha e você vai ver rapidamente que você pode de fato melhorar. Existe espaço para que você melhore. E o momento é agora porque você vai ter benefícios de uma turma especial, você vai ter uma série de privilégios, uma série de prioridades
que nós estamos ofertando agora para essas pessoas desse primeiro semestre de 2024. E o tempo vai passar de todo jeito, né? Então você pode ficar aí adiando os seus planos. Eu acho que se o seu plano, se o seu projeto é algo que você verdadeiramente quer, não vale a pena ficar adiando. Se você não quer, tu tira ele da sua cabeça e diz que não quer isso. E tá tudo bem. Ninguém tem que querer absolutamente nada. Ninguém tem que querer ganhar mais. Ninguém tem que querer publicar mais. Ninguém tem que querer ser respeitado pelas outras pessoas. Ninguém tem que querer ser autoridade. Ninguém tem que querer nada. Você tem que querer o que você quer para você, para sua família, para os seus clientes, para o seu impacto no que você quer deixar no mundo. Agora, se você quer ser uma pessoa mais produtiva, se você quer ampliar o teu resultado, se você quer ter mais ganho financeiro, se você quer ampliar a tua rede de contatos, se você quer gerar mais impacto na sociedade, aí sim você pode fazer agora e não ficar adiando. E tem os benefícios que a gente está falando da turma especial que a gente está trabalhando agora neste semestre de 2024. Sim. Lembrando, pessoal, que muito importante é que o Alfredo falou aí de finanças e tudo mais. A gente geralmente pensa custo como algo que a gente desembolsa, mas existe um custo, vamos dizer assim, da inércia, de não fazer algo, Já. né? Então, um convite que eu faço às pessoas refletirem é não entrar nesse pós-doc faz com que as coisas fiquem melhores? O que você vai fazer se você não entrar? Você vai fazer o quê? Tá? É. Porque às Felipe, vou pensar vezes, assim, se eu pegar e chegar e oferecer, tô vendendo essa carteira. Aí eu ofereço essa carteira por US$ 2.000, tá? Vai ter dois tipos de gente. O cara vai olhar a carteira, vai falar, pô, carteira usada, né? Por US$ 2.000. Tem dois tipos de gente. Um que vai dizer assim, tá caro demais. US$ 2.000, jamais pagarei US$ 2.000 numa carteira. Ok, existem carteiras de, sei lá, deve ter de US$ 10, US$ 20 aos montes, certo? Imagino eu. Em alguma promoção. Então tá caro essa carteira, ok, na cabeça do cara. Por quê? Porque ele só viu o preço, né? Tem outros caras que vão dizer assim, tá, e o que tem dentro dessa carteira? O que ela vai entregar para mim? Tá? O que aquela carteira de US$ 2.000 vai entregar para mim? Talvez tenha ali dentro daquela carteira US$ 5.000 em dinheiro. Talvez tenha dentro daquela carteira um gift card de US$ 100.000. Talvez tenha dentro da carteira um cartão de crédito pré-pago já carregado com 50, 80, US$ 200.000. Então, tudo que você vê, eu vejo muita gente na área de educação que as pessoas olham o preço. Campeão, preço, tu olha do arroz tipo um. Tu não olha nem do arroz. Tu tem que dizer assim, é o arroz tipo um, porque o arroz tipo um a versus o arroz tipo um do fornecedor B são muito parecidos. E ainda tem que ser o arroz integral ou o arroz normal, se for parborizado. Então, você tem que pegar igualzinho, com a mesma classificação, para você comparar só o preço. Senão, você tem que entender o que eu estou levando para casa. Então, quando eu te ofereço uma carteira, campeão, se você olha só o preço da carteira e você acha caro ou barato, você fala, a carteira tá ralada aqui, tá detonada, né? Beleza, ok. US$ 2.000 está caro. Tá? Muita gente está caro. Agora, para outras pessoas que fazem perguntas boas, elas vão dizer: o que eu levo com isso? O que isso vai gerar de benefício para mim? E quando a pessoa entender esses benefícios, ela vai perceber o valor que ela está levando por aquele preço. sim, Então, quando você for comparar o pós-doc, entenda quais são as características do pós-doc, como ele funciona. Então, talvez você tenha um pós-doc que você até recebe alguma coisa, mas o que você vai levar com esse pós-doc, né? Que você recebe algo, né? uhum, perfeito. E, Alfredo, ó, a gente pode ter aqui algumas pessoas que vão chegar e vão falar assim: estou pronto agora, quero me candidatar, não quero perder a chance de estar nessa turma especial, eu quero estrutura, eu quero acompanhamento, eu quero feedback, eu quero direcionamento, quero equipe, eu quero currículo, eu quero remuneração, enfim, quero tudo. Como que eu faço para me candidatar a essa turma especial? Né? Entra no site da Ambra,
ambra.education, e lá você vai ter o pós-doc em Ciência, Conhecimento e Pesquisa, conduzido pelo professor Felipe. Tem um formulário pequeno, você preenche ele, vai ter toda uma equipe da Ambra que vai te orientar para você fazer o processo seletivo. O processo seletivo você vai fazer um memorial, vai passar por uma entrevista, mas a primeira questão é você ou mandar uma mensagem de WhatsApp para a nossa equipe na Ambra, ou preencher esse formulário no site para você demonstrar o interesse. Alguém da equipe, hoje liderada pela Natasha, vai fazer um contato e vai orientar você a preencher e a fazer todas as etapas da seleção. Então, você preenche uma ficha de inscrição, manda documentos pessoais, manda documentos acadêmicos, preenche o memorial e faz uma entrevista, tá? Com isso, a gente completou o pacote de candidatura ao pós-doutorado. No final, nós vamos fazer uma análise para saber se nós temos condições de ajudar você nos seus objetivos. Se a gente entender que a gente tem condições de ajudar você com os seus objetivos, nós vamos te oferecer uma vaga no pós-doutorado. Se a gente entender, não, isso aí realmente a gente não consegue, porque nós temos uma limitação X ou Y, sei lá qual, aí a gente vai negar a vaga daquela pessoa, tá? E quando a gente nega a vaga, se a pessoa pagou alguma taxa de inscrição, o valor da taxa de vagas negada ele é devolvido. Se a gente oferecer a vaga no pós-doutorado, você vai estar aqui conosco no pós-doutorado durante um ano, vai ter acesso, como o Felipe falou, o nosso capital intelectual, o nosso tempo, vai ter acesso a várias pessoas, vai ter acesso a outras entidades, outras organizações, não só a Ambra, vai ter acesso a editoras, vai ter acesso à equipe de marketing, vai ter acesso à equipe de secretaria que vai trabalhar e ajudar você a desenvolver tudo ao longo do pós-doutorado para que você alcance os seus objetivos. E o tempo vai passar, né, Felipe? De todo jeito. Passar. 2030 vai chegar. E dormir com IC é muito ruim, tá? Eu já dormi com alguns ICs na minha vida. E se eu tivesse feito? E se eu tivesse apostado? E se eu tivesse investido o meu tempo? E o sabor é muito ruim, porque é uma espécie de renúncia que você faz a viver algo novo e a colher os frutos desse algo novo. Então, o IC não é legal, não é um bom gosto. É, tudo que, tudo que vale a pena tem um investimento, tem um preço que a gente precisa resolver pagar para a gente conquistar, né? Então, Uhum, tem exatamente. jeito. Eu acho E que. aí, Alfredo, vamos então para as últimas palavras aí? Vamos, acho que é isso, Felipe. O tempo vai passar de qualquer jeito. Se você acha que você pode ser um doutor melhor, um doutor mais produtivo, que você acha que você pode ter mais recurso financeiro no futuro, vem aqui para o pós-doutorado que nós estamos à sua disposição. Vai ser uma honra receber vocês no pós-doc. Esse é um momento em que você tem que olhar para si e confiar no que você é capaz de fazer, em quais bolhas você é capaz de curar. Isso é uma coisa que nem eu nem Alfredo conseguimos fazer você agir. Só você olhando para si, para dar esse voto de confiança em si mesmo e falar assim: eu vou fazer esse negócio acontecer, porque eu sei que o que tem lá na frente é muito melhor do que se eu não fizer. Então, desejo que você escolha bem aí esse seu caminho rumo ao nosso pós-doc.